sucesso. Vou pedir só para quem não estiver falando, deixa o áudio fechado, tá bom? Para evitar som ambiente, barulho do cachorro, enfim, vizinho gritando, carro do lixo, enfim. Pessoal, vamos lá, mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, nosso 14º Café Planejamento Financeiro e Mercado, rumo a uma construção verdadeiramente madura no relacionamento com o dinheiro. Hoje nós temos convidados muito especiais, conheci a Érica especificamente comecinho de abril lá na Z Summit, foi muito atenciosa, tivemos uma conversa e hoje nós estamos aqui com a ilustre presença da Érica e do Ramon para poder trazer um pouco sobre metodologia de investimento, cultura de investimento, mercado brasileiro, né? Tem que ser muito resiliente, muito paciente, tem que ser frio para aguentar a montanha-russa que é os investimentos aqui no Brasil. Então, Érica, Ramon, passo a palavra para vocês. Se apresentem, digam a respeito da SET, o que vocês trouxerem para nós, eu tenho certeza que é de muito valor. Então, por favor, a palavra é de vocês. O áudio está fechado, tá bom? De vocês. Está fechado ainda. Fala aí, Anderson, voltou? Oi. Aí, abriu, Érica, agora sim. Pronto. Bom, gente, boa noite. Muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente se conheceu, né, lá no Z Summit, foi um congresso muito bacana que nós pudemos participar. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho, falar quem nós somos, contar um pouquinho sobre a SET Investimentos, entrar falando como que é o mercado de ações aqui no Brasil, né, Gustavo? Igual você falou, realmente não é fácil, é muito mais estômago, muito mais... Acho que nem questão de estômago, mas eu acho que a palavra mais importante é a disciplina, né? Eu acho que isso quando você tem disciplina, é o verdadeiro diferencial, onde você consegue ganhar dinheiro e não deixar dinheiro na mesa, né? Então, eu acho que essa consciência de, bom, vamos achar boas empresas, vamos achar boas teses e vamos esperar, né? É renda variável, a renda variável, ela sacode, tanto para cima quanto para baixo, então tem alguns anos até, né, que andam de lado, alguns para baixo, mas assim, historicamente tem se provado um excelente investimento. E aí, assim, para contar um pouquinho quem nós somos, né? Nós somos uma gestora, nós temos 15 anos como gestora, mas nossa história é mais antiga que isso, né? Começou lá atrás com o Sérgio está até de ouvinte aqui presente, já estou entregando ele. Enfim, ele começou lá atrás com um clube de investimentos, né? Com essa ideia, com essa cabeça mais fundamentalista, né? Pegando muito a história, pegando muito a metodologia do investidor de valor, que é o Warren Buffett, atualmente conhecido, mas começou lá atrás com o Benjamin Graham. Depois eu passo a palavra para o Ramon, para ele explicar mais um pouquinho. Inclusive, trouxemos alguns livros aqui para depois dar dicas para quem tiver interesse em se aprofundar mais. Então, o Sérgio começa lá atrás, né, há uns mais ou menos 20 e poucos anos atrás, com esse clube de investimentos, que era para fazer mais a gestão da família, de amigos, e aí a coisa foi crescendo, foi gerando, despertando interesse, né? Quando você tem um clube de investimentos, você não consegue alcançar o mercado, você é muito restrita a um leque de 50, dependendo das regras, até podem ser mais pessoas. E aí, devido ao sucesso, e há 15 anos atrás, ele transformou o clube no nosso fundo, que é o SET-FIA. Então, como o fundo, em janeiro agora, nós fizemos 15 anos. 15 anos no Brasil é bastante tempo, então, assim, todas as crises, né, desses últimos 15 anos que vocês possam imaginar,
nós passamos e sobrevivemos. Enfim, então tivemos Dilma, tivemos impeachment, nós tivemos greve de caminhoneiro, nós tivemos Covid, nós tivemos crise americana, Joesley Day, guerra recente na Ucrânia. Então, assim, é bacana que mesmo tendo essas crises, né, a gente consegue enxergar oportunidades e consegue entregar um retorno diferenciado, com muito estudo, com muita disciplina para os nossos cotistas. Eu vou até, Gustavo, se você me permitir, colocar um pouco desse nosso histórico na tela para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando, pode ser? Claro, fiquem à vontade, por favor. Deixa eu só colocar uma janela para vocês entenderem. Bom, gente, esse gráfico, deixa eu ver, já está aparecendo. Estão conseguindo enxergar? Sim. Esse gráfico resume bastante, né, a nossa história. Em 98 foi quando o Sérgio começou o clube de investimentos. De lá para cá, a nossa rentabilidade foi essa em preto e a rentabilidade do Ibovespa, né, do índice da Bolsa, foi essa daqui de baixo. Lógico que com muita emoção nesse período, é uma coisa que a gente sempre gosta de chamar a atenção, né? Muita gente fala, não, eu tenho apetite a risco, mas geralmente é na hora da euforia que as pessoas falam isso, e aí quando vê a cota oscilando para cima, legal, tem um mega apetite ao risco. Só que também, da mesma forma, a coisa se inverte. Então, eu acho bem interessante assim, mostrar que tem esses pontos em que o investidor, se não tiver essa disciplina, ele toma um calorzinho, né? Só para colocar isso em números, aquela pessoa que aplicou conosco R$10.000 lá em 98, hoje teria praticamente o seu primeiro milhão. Tá? Então, essa foi a nossa rentabilidade. E a Bolsa também entregou uma rentabilidade, mas bem inferior à nossa. Tá? Então, só para falar um pouquinho, mostrar o que nós somos. Nós somos uma gestora, uma casa fundamentalista. Ramon, você quer explicar, quer contar um pouquinho sobre como que veio esse negócio de Value Invest, investimento de valor? Que diabos que é esse negócio de fundamentalismo? A gente usa turbante aqui ou não? É todo mundo tranquilo? Enfim, eu vou passar a palavra. Desculpa, gente, eu não nos apresentei, né? Eu sou a Érica, eu sou responsável pela parte de distribuição, né, de relacionamento com o mercado aqui da Sete Investimentos. E o Ramon, ele faz parte da equipe de gestão, ele é nosso analista, ele quem senta do lado direito do Sérgio e ajuda nessa parte de escolha das empresas, análise das empresas, enfim. Gente, obrigado aí pela atenção, né? A minha ideia é aqui explicar um pouquinho da filosofia de investimento da casa. A gente tem uma filosofia bem tradicional, que, como a Érica falou, é muito focado no Value Investing, né? Que começou lá atrás com o Benjamin Graham, com aquele livro que a Érica mostrou, esse azulzinho aqui, que foi reeditado mais recentemente. Esse aqui foi o primeiro livro, um dos primeiros livros lançado por investimento, né? Que olhava as empresas de uma maneira muito mais quantitativa, né? Tentava mensurar os aspectos da empresa, como balanço, fluxo de caixa, DRE, lucro, etc. E, na sequência, acabou sendo aperfeiçoada por outros investidores mais famosos aí, né, que estão aí até hoje, como o caso do Peter Lynch, e até o mais famoso de todos, acho que é o Warren Buffett, né. Ele acabou colocando alguns aspectos qualitativos dentro dessa análise. E então a análise acaba ficando um pouquinho muito mais complexa do que era ali na época do Benjamin Graham. Não somente números, mas sim toda aquela parte intangível, né, que não é tão fácil você conseguir mensurar. Isso que é uma coisa que a gente procura aqui dentro da gestora. É olhar sempre balanço das empresas, DRE, fluxo de caixa, tentar ver se aquilo vai continuar tendo uma trajetória ascendente ao longo do tempo, né, e não descendente, e também pegar aspectos qualitativos. Então, a nossa filosofia aqui não é sair comprando qualquer empresa que esteja barata. A gente escuta muito no mercado a questão do value trap, né, que são empresas
baratas, mas que ao longo do tempo acabam tendo um resultado descendente, ou seja, vai piorar ao longo do tempo, né? Então você compra alguma coisa barata hoje que no futuro vai estar ainda mais barato. É como se eu comprasse alguma coisa em liquidação, mas está lá na liquidação porque Tá estragado. eu posso ter algum defeitinho, ou... Aquela frutinha estragada que não parece ali no pacote, mas quando você leva para casa você vê que está ruim. Então a nossa ideia aqui é sempre procurar alguma coisa que tenha qualidade e que esteja num preço que a gente considera aceitável. E a maneira de fazer isso é sempre acompanhar o mercado, né? A gente olha muito balanço, DRE, fluxo de caixa aqui, para tentar entender essa parte quantitativa das empresas. E tem toda essa parte qualitativa também, né? A gente procura entender quem são os administradores, onde eles já trabalharam, toda a questão de alocação de caixa, se eles já foram bons ou não com isso, tiveram sucesso. Então, são pontos aí que a gente sempre olha para fazer uma análise, né? É uma das principais, eu acho que, pontos aí para você conseguir identificar se uma empresa vai ser ou não um bom case de investimento no futuro. A gente foge um pouquinho daquela coisa, vamos olhar o cenário atual, somente o cenário atual, né? Vai ter uma eleição, vai ganhar candidato de esquerda, de direita, vamos fazer uma posição em cima disso? Não, nós queremos empresas que a nossa tese de investimento é de longo prazo, né? Então, não justifica você ter essa mentalidade e comprar uma ação pensando daqui a 3 meses, 6 meses. Mesmo porque, às vezes, né, as empresas, elas, na hora de mostrar o resultado, tem um trimestre ruim. Mas, poxa, você pega uma empresa de 40 anos, um trimestre ruim, isso realmente afeta todo aquele histórico. Então, a gente tenta, lógico, nós entendemos o risco, né, o risco macro, não só Brasil como externo, mas a gente olha muito mais a qualidade e perenidade das empresas que estão na nossa carteira. E uma coisa que o Sérgio sempre bateu bastante, né, ele sempre reforçou muito aqui dentro, mesmo antes desse ESG tá na moda e tudo mais, foi o ponto da governança, né? Eu acho que hoje tem muito modismo no ESG, vamos procurar empresas que são ecológicas ou sociais. Mas espera aí, vamos dar um passo antes. Se você não tem governança, você não tem nada disso. Não adianta você pintar, carregar uma bandeirinha, sendo que o diretor da sua empresa não anda na linha, né? Então, a gente sempre olha muito isso. Empresas são formadas por pessoas. Por mais que você tenha um sistema muito bom, mas se você coloca pessoas que não são tão boas dentro, isso pode ser contaminado. E vimos alguns exemplos até recentes quanto a isso, né? Então, aqui dentro, a nossa filosofia é uma filosofia muito simples, muito enxuta. A gente só aloca em ações brasileiras, porque nós estamos no Brasil, a gente vive aqui, a gente entende a economia daqui, não faz sentido no nosso ponto de vista, eu vou montar algumas empresas americanas, outras europeias, outras asiáticas. Poxa, quem é a gente para saber Ásia é melhor do que quem está numa China, numa Singapura? Então, a gente foca aqui no nosso nicho. E, como eu falei, né, a questão de governança, a gente já descarta empresas que não possuem uma regra muito alta de governança. Inclusive, a gente estabeleceu uma regra de não investirmos em empresas estatais. Por quê? Infelizmente, a cada 4 anos, o governo troca e acaba trocando os dirigentes, até mesmo, às vezes, dentro do próprio governo, né? A gente vê a empresa, sei lá, o pessoal usando para fazer política de preço, dar subsídio, colocar alguns parentes no cargo. Então, a gente prefere não. Vamos pegar uma empresa que tenha uma administração confiável. A gente gosta muito de empresas que tenham
aquela coisa de dono, né? Empresas que estão listadas em bolsas, mas que têm o controle, que tem o controlador muito alinhado, tá? Então, isso é um ponto muito importante para a gente na hora de montar a carteira. Você quer falar um pouquinho do que a gente olha a mais nas empresas? Quantas empresas a gente tem na carteira? A gente tem um processo aqui que, historicamente, a gente achar empresa boa e barata na bolsa não é uma coisa fácil, né? A gente olha diversos papéis aqui ao longo do tempo e, para entrar no dentro da nossa carteira, a gente acaba sendo bem criterioso. Então, historicamente, a gente trabalha ali entre 10 e 15 empresas dentro da carteira. Um pouquinho mais concentrado do que a média, mas é uma filosofia nossa. A gente prefere ter poucas e boas empresas com qualidade aceitável, sendo negociada por valores que façam sentido, do que você ter uma carteira extremamente diversificada que, ao longo do tempo, acaba convergindo à média, né? Então, se você tem 30, 40, 50 empresas na carteira, é a maneira mais fácil de você conseguir se igualar ao Ibovespa. Então, a gente acredita, para você ter um desempenho maior ao longo do tempo, você tem que ter uma convicção maior nas suas ideias. Então, a gente tem hoje mais ou menos umas 14 empresas na carteira, sendo que 11 são as maiores concentrações, 3 acabam sendo posições um pouco mais marginais. Então, isso não é uma coisa fácil, né? Então, o nosso turnover aqui acaba sendo bem baixo também. Nós, em média, ficamos com empresas aqui 3 anos na carteira. Claro que isso não é uma regra escrita na pedra de maneira alguma. A gente tem empresa aqui que está na carteira há mais de 10 anos e tem empresa que entrou, por exemplo, no ano passado, né? Então, muito disso vai em função do fundamento, tanto do fundamento quanto do preço. Se a gente tem um papel aqui que acaba multiplicando por dobra em um ano, a gente acha que não tem aquela margem de segurança, mas que o preço acabou ficando muito mais elevado, a gente pode reduzir a exposição a esse papel e depois colocar alguma coisa que a gente acredita que seja um pouquinho mais atrativa. Então, ao longo do tempo, você pode ter a mesma empresa com exposições diferentes, conforme o fundamento e o preço vão falando, né? Então, quando a gente fala que uma empresa há 10 anos, pode ter ali 2% em algum determinado momento, ou você pode ter uma exposição de 10%, 12% quando está no momento mais atrativo. Então, é uma coisa bem mais dinâmica do que o pessoal imagina. Claro que isso acaba não é feito diariamente, né? A gente vai vendo, acompanhando os resultados trimestrais e conforme nossa convicção vai aumentando ou reduzindo, a gente vai fazendo esse tipo de movimentação. E isso assim mostra, né? Eu coloquei até um gráfico que mostra a oscilação do nosso fundo versus a oscilação do índice. Muita gente pensa, poxa, mas volatilidade, né? O fundo tem volatilidade, isso é ruim. Não necessariamente, né? A gente tem que entender que se tem uma volatilidade, mas você consegue gerar retorno em cima disso, é uma coisa muito positiva. O que a gente fica preocupado são produtos com muita volatilidade e que não entregam aquele alfa, né? Que é aquela gordurinha, aquele adicional, né? Lembra aquele Boca de jacaré, né? curva? E assim, a nossa volatilidade histórica é cerca de 80% da vol do Ibovespa. Então, pensa, com uma carteira de 10 a 15 papéis, a gente consegue ter um retorno mais interessante, né, a médio e longo prazo, correndo um risco até menor. Então, às vezes o pessoal pensa, poxa, mas 15 papéis é muito concentrado. Gente, sinceramente, o mercado brasileiro não é tão grande em termos de setores de empresas listadas em bolsa. Então, vamos supor, se você tem um setor de construção civil ou banco na sua carteira, não justifica você ter todas as empresas que estão naquele setor, ou 4, 5, porque senão você não está diversificando, você está mais bagunçando do que tendo essa convicção. Então, o que a gente faz? A gente coloca limites de risco aqui dentro. Então, por exemplo, para o fundo não ficar muito concentrado, nós temos como regras até 15% em uma ação e até 30% em um setor.
Vamos supor, colocamos 15% numa ação, essa ação, o preço disparou, poxa, é um problema ótimo para a gente, por quê? Mostrou que nossa convicção estava correta. E aí a gente pode deixar, né, passar esses 15%, até um nível de aproximadamente 20%, geralmente a gente começa a puxar mais para baixo, entender, poxa, subiu por quê? É boato? Não, é fato. O Ramon, depois eu quero que ele explique a margem de segurança, né? Uma palavra muito importante aqui dentro para a gente. Entender, poxa, por que esse papel subiu tanto e os outros não acompanharam? Realmente é uma tese boa, mas será que essa tese já está madura ou não? Então, a gente fica fazendo essa calibragem, né? E, como o Ramon comentou, empresas boas a preços bons é muito difícil você conseguir, você achar. Então, a gente não fica trocando, né? A gente não fica, poxa, mas o resultado do banco que a gente gosta, trimestre passado foi ruim, então vamos sair, vamos entrar no outro que mostrou um resultado bom? Não. É igual, por exemplo, quando vocês forem montar a carteira de vocês, né? Não adianta vocês chegarem naquela lista de, né, quando entra numa plataforma, tem 300 fundos de ações. Aí você dá aquele sorte, o melhor fundo no último ano. Não necessariamente vai ser o melhor fundo no ano seguinte, né? Você tem que olhar janelas. Foi o melhor no último ano? Poxa, mas e nos outros anteriores? Também foi? Pô, legal, vamos estudar esse gestor. E é isso que a gente faz com as empresas. Não fica trocando, tentando assim, acertar qual que vai ser aquela empresa queridinha, qual que vai ser aquela tese. Uma coisa que a gente brinca muito aqui dentro, né? São as famosas teses seculares, né? O pessoal, não, porque agora tem uma empresa que é a queridinha do mercado, ela tem uma tese igual na época das fintechs, né? As fintechs vão acabar com os bancões, é uma tese secular. Tão secular que durou, o quê? 2 anos? 3 anos? Então, assim, eu acho que essa questão de ter tempo de mercado, de ter cabelo branco, de ter experiência, conta bastante, né? Do que é realmente euforia, o que é boato, do que realmente poxa, legal, essa empresa é bacana, mas não adianta ela prometer lá na frente. Vamos ver se ela está dando dinheiro hoje. E outra coisa que a gente olha muito nas empresas é a questão de endividamento. O juros aqui no Brasil, ele vira numa velocidade muito rápida, né? Eu lembro quando a gente estava com taxa de juros a 2%, todo mundo colocava o paletozinho de Analista macro. de analista macro. Imagina, juros no Brasil nunca vai voltar a 2 dígitos. E eu, gente, calma, não é bem assim. É Brasil, a coisa é volátil. Então, se você tem um endividamento, você tem uma empresa muito alavancada, quando tem uma virada assim de mercado, pode pegar a empresa de calças curtas. Então, a gente procura teses mais conservadoras e dentro dessas teses conservadoras a gente consegue garimpar o que é bom, do que não é bom. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da margem de segurança, Ramon. A margem de segurança é um conceito um pouco... Nem sempre as pessoas conseguem entender o que ela significa, né? Eu acho que de maneira mais prática, se você vai comprar um papel que na sua cabeça você consegue dobrar, mas num cenário pessimista você vai perder 90%, a gente acredita que é uma relação custo-retorno um pouco ruim. Bem ruim. Porque a nossa ideia aqui sempre é olhar muito mais para o downside do que para o upside, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Vai cair do que pode. Exatamente. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O problema é que ninguém pensa se aquele plano der errado, quanto que você vai perder. Então, você vai botar R$10 para o negócio virar 20. Se der tudo errado, você vai ficar com 1 na mão. Essa relação não está interessante. A gente procura um negócio que se der errado, você fica com 9 na mão, e se der certo, você vai para 20. E ainda você consegue, às vezes, acumular algum dividendo no meio do caminho, né? Então, o que a gente viu aí no mercado ao longo dos últimos 2 anos é muita gestora entrando em case com baixíssima margem de segurança. Não sei quanto tempo vocês acompanham o mercado, mas muitas queridinhas aí de 2021 para cá caindo mais de 80%, 90%.
E a gente não estava sem exceção em nenhuma dessas empresas, justamente porque a gente achava que o mercado tinha um preço muito elevado e a margem de segurança era baixíssima, dado o fundamento. Então, você conseguir se manter perene no mercado que está, às vezes, eufórico, é uma coisa muito difícil, né? Então, essa questão da margem de segurança, eu acho que acaba diferenciando aí a gestão aqui da nossa gestora das outras, né? Porque a gente não é modista, a gente tem a nossa maneira de pensar. Claro, eventualmente você pode acabar perdendo um ou outro case que pareça interessante, múltiplo por 10, a gente sabe disso, mas também não perder dinheiro, eu acho que já é uma coisa faz muita diferença ao longo do tempo. Então, o Buffett tem uma frase que a gente gosta muito aqui, que evitar um problema é muito mais fácil do que entrar nele, né? Então, a gente acaba sempre seguindo essa sabedoria buffettiana, que a gente acredita que evita muito problema aqui pra gente. E assim, é o que nós falamos, né? O Brasil, por exemplo, eu coloquei esse gráfico, né, tem 15 anos. Em 15 anos, o Ibovespa entregou um retorno anualizado de 4% ao ano. O CET-FIA, com os dividendos, né, que a gente recebia no fundo e pagava aos cotistas, tinha uma regra que até 2015 você podia, o fundo de ação ele podia fazer como se fosse um fundo imobiliário, toda vez que recebe dividendos, paga para os cotistas. Então a gente fazia isso, e aí saía o dinheiro do fundo. Lá para 2016, o governo falou assim, gente, se vocês podem continuar fazendo isso, mas aí os cotistas vão ser tributados. Aí não fazia mais sentido, né? Então, quando a gente olha a nossa rentabilidade acumulada, que é essa faixa, essa linha preta, a gente entregou anualmente, né, praticamente 10% de retorno ao ano. Isso corresponde a um Ibovespa mais 6. Novamente, não necessariamente a gente foi o melhor fundo de todos os anos durante 15 anos, mas quando a gente pega janelas de 3 anos, 5 anos, 10 anos, o nosso retorno é bem diferenciado. Então, a gente tem na cabeça que, poxa, o mais importante é não perder dinheiro. O segundo vamos ganhar dinheiro a médio e longo prazo, sem correr riscos excessivos. Esse gráfico mostra perfeitamente que, mesmo num cenário adverso, num país turbulento, a gente consegue... Ixi, peraí, gente. Uma coisa na TV que deu errado. Oi, com o computador. Oi. Experimento tal. Oi, gente. Desculpa. Não, apareceu um negócio de pareamento aqui. Não Probleminhas técnicas. no script. Mas... Enfim, peraí. Então, assim, mesmo com um cenário, né, adverso, a gente consegue sentar, ter essa disciplina e fazer posições que acabam tendo esse retorno de médio e longo prazo. Muito bom mesmo. Já quero agradecer em nome de todos aqui por tanto conhecimento. Eu tenho certeza que aqui já surgiram talvez algumas dezenas de perguntas e essas perguntas já foram respondidas com o desdobramento aqui da nossa reunião. Érica, tem algumas perguntas aqui que o pessoal já deixou e também tem algumas minhas, então eu vou... Isso é ótimo, para também a gente não ficar num monólogo, né? Só a gente falando e de repente, poxa, que moça chata, segunda-feira, 7h30 da noite, falando na minha orelha. Tá dormindo, então, né? Parece gosta. Que eu queria dormir, né? Às vezes... Mas não, e aí, pessoal, quero também, por favor, deixem aqui nos comentários e aí nós vamos passando essas perguntas aqui. A primeira delas é da Raquel. Ela falou assim, em uma análise qualitativa, quais aspectos podemos levar em consideração?
E aí eu quero entrelaçar uma outra pergunta que eu já ia fazer, e eu acho que tem muito sentido aqui, né? E seria o seguinte: existe algum setor, você já falou, né? Parcialmente você já respondeu, por exemplo, estatal não entra no radar, né? Mas eu também gostaria de saber se tem algum setor específico que não entra no radar, nessa parte qualitativa, enfim, não é considerada também aí para vocês, e como vocês lidam, se todas são, enfim. Uhum. Eu vou deixar o Ramon responder. Você fala um pouco da qualitativa e eu vou colocar uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Pontos qualitativos que a gente olha aqui é basicamente qual que é o histórico de alocação de capital daquela empresa. Então, isso é muito importante, né? Claro que isso não dá uma garantia que aquilo que foi entregue no passado vai ser entregue no futuro, mas dá já uma maior certeza. A gente procura olhar todo o histórico, tanto dos conselheiros da empresa, né, que estão no conselho de administração, quanto da diretoria, ver quem são essas pessoas, por onde passaram, se tem alguma ligação com case de corrupção, alguma coisa assim. A gente procura ter isso bem claro aqui dentro. Uma coisa que é interessante ver qual que é o incentivo dessas pessoas para ficar no longo prazo com a empresa, né? Então, a gente vê, você tá um caso bem emblemático aqui, acho que até meio batido, que é a questão da IRB. Quando você olhava lá no formulário de referência da empresa, você tinha um tal de plano de superação, que basicamente uma das principais metas dos executivos que estavam naquela época, antes de você ter a fraude contábil, era o preço da ação. Então, quando você pensa de maneira qualitativa, o que o executivo vai tentar perseguir é o preço da ação e não a qualidade do negócio em si. Então, a gente procura sempre tentar alinhar a remuneração da diretoria do conselho com o desempenho da empresa de longo prazo. Então, por isso que a gente sempre procura empresas que têm planos de stock option, que vão pagar os executivos não necessariamente em dinheiro, mas algo que esteja alinhado com eles ao longo do tempo, com o acionista, né? Então, acho que essa questão da remuneração é uma coisa que a gente olha bem no detalhe aqui. A gente sempre faz comparativo das médias setoriais, como é que está em relação ao resultado da empresa. Isso faz muita diferença. E a gente também olha se se o pessoal está comprando, vendendo ação no mercado, se quando cai eles vão comprar mais. Isso é uma informação que tem na CVM todo mês. A gente tem todo o histórico aqui de todos os meses das empresas, o que os insiders estão fazendo. Então, a gente acompanha isso aí bem no detalhe e a gente vê que ao longo do tempo dá bastante resultado. E a gente gosta de olhar também, assim, como que a gestão dessa empresa, fora do dia a dia, sim, mas como que é o tratamento aos minoritários, como que é o tratamento aos colaboradores, funcionários, aos fornecedores, né? Às vezes você tem uma empresa que, poxa, a diretoria, né, nomes bons, mas aí quando você vê, essa empresa negocia com os fornecedores de uma forma que a longo prazo não é tão sustentável, né? Pode ser aquela coisinha assim, hoje não tem problema, mas isso daqui pode levantar uma luzinha vermelha no futuro. Por que, se você espreme seus fornecedores, por que eles vão querer continuar fornecendo para você? Outra coisa que a gente olha um pouco é barreira de entrada, é o setor. Então, tem vários detalhezinhos que a gente gosta de analisar. Aquela questão qualitativa, você tentar também usar a tua experiência como cliente ali para ver se aquele negócio é bom ou ruim, né? Claro que isso não acaba sendo eliminatório na análise, mas, por exemplo, se tá o case mais recente aí da Americanas, eu acho que todo mundo que entrou numa loja da Americanas já consegue perceber que aquilo não tem nenhum diferencial competitivo. Você vai lá para comprar o quê? Ventilador? Então, com bombom? Exatamente. Você vê que o diferencial, que a proposta de valor da empresa é muito ruim. Então, você ter essa questão mais de sola de sapato, acho que faz diferença, né? Você usar a tua experiência como consumidor para ver se aquilo é um business bom ou não. E, por exemplo, Americanas, acho que sempre foi um negócio muito ruim, tanto sob o ponto de vista quantitativo, quando você olha balanço, DRE, como eu falei, e quando você vai na loja visitar. Então, você consegue juntar essas duas vertentes para chegar numa conclusão ali que não é muito difícil, que o negócio não é bom. Então, ele sempre procura ter esses dois lados aí da análise para conseguir chegar numa conclusão final, né? E, Gustavo, você perguntou de alguns setores, né?
que a gente não investe. Isso não tem uma regra aqui dentro, né? Estatais, com certeza, isso fica de fora, independente de estar no setor A, B, C ou D. Mas, assim, tem setores que são mais, como se diz, complicados, como, por exemplo, o setor de varejo, né? Isso que o Ramon falou. Poxa, você vai comprar uma geladeira, uma televisão. Qual o diferencial da empresa A, B ou C? Geralmente as pessoas olham na internet, comparam o preço e a margem dessas empresas é muito apertada, né? Então a gente prefere outros setores. Não quer dizer que, não, nós não teremos empresas de consumo na carteira. Não, nós podemos ter sim, mas não é aquele cenário que a gente vê, tem um grande diferencial aqui dentro. A gente vê que o histórico do setor é muito ruim, né? Então você vê a mortalidade nesse setor aí é extremamente alta, né? A gente vê Marisa aí com problemas gravíssimos, Ricardo Eletro no passado pediu RJ, e entrar vários anos atrás, Arapuã. Então, assim, se você tirar da gaveta a quantidade de empresas que deram problema nesse setor, não é pouca coisa. Então, já mostra, né, que a competição é muito grande, as margens são baixas, a questão do mix é uma coisa que tem que saber fazer muito bem. Então, o pessoal sempre comparava que as empresas brasileiras com a Amazon, mas a Amazon, boa parte do resultado dela nem é mais varejo. Então, assim, tem coisa que é difícil justificar entrar aqui, né? A gente sempre procura aprender muito com o passado para tentar justificar alguma empresa. E o varejo é difícil você conseguir querer ter. É um negócio bem complicado. A aviação também é outra coisa complicada. Às vezes, assim, você tem uma empresa boa, mas que fica totalmente à mercê de, sei lá, preço do querosene, ou coisas extremamente cíclicas, né? Então, a gente busca fazer aquele básico, aquele arroz, feijão bem feito, né? Então, a gente gosta bastante de bancos, a gente gosta de construtoras. Construtoras é uma posição que nos questionam bastante, né? Poxa, como assim? Selic é quase 14%, vocês têm 22% da carteira em construtoras. Outro setor e aí eu deixo o Ramon falar um pouquinho, outro setor que a gente gosta bastante é o setor de elétricas, que são empresas mais defensivas, né? Enfim, energia, agrícola, o Brasil é muito forte, então a gente tenta, por mais que, né, mostrando também, por mais que a gente tenha aqui 14 papéis hoje, a carteira ela é bem diversificada, né? Ela tem um pouquinho em diversos setores, em vez de ter 5, 6 papéis de banco. Muito bacana mesmo. E eu fico muito contente, né? Porque por mais que nós já conversamos, aí acaba tendo um pouco de viés, né? Porque tudo que vocês estão falando, particularmente eu como planejador financeiro e quando eu entro na parte de gestão de ativos, eu compartilho muito dessa visão, né? O Ramon falando ali da parte qualitativa, e aí ele tocou em 2 assuntos e me fez lembrar de 2 casos, né? O primeiro deles foi o histórico de alocação de capital, né? E aí nós vemos lá no passado a história acho que se eu não estiver enganado, da Sadia com derivativos, né? Que de repente a posição em derivativo se tornou mais expressiva do que a própria operação dela. E aí, quando o dólar tomou outro caminho lá no começo dos anos 2000, ela acabou tendo sérios problemas. E o outro, fazendo a menção, né, de que as fintechs acabariam com os bancões, e aí o Ramon falou muito sobre estrutura de remuneração, né, e aí teve, há pouco tempo atrás, a divulgação do resultado de uma das fintechs e a remuneração dos seus executivos, e a remuneração dos executivos foi muito maior do que o resultado que a empresa entregou. Então, assim, é bem alinhado, né, é parecido com uma estrutura de fundos, né? Com um gestor de um fundo de investimento. Essa é a minha visão. Imagino que todos aqui compartilhem do mesmo, né? Pensa que um gestor, se ele não coloca o dinheiro dele dentro da gestão dele, dentro do fundo dele de investimento, talvez tenha alguma questão envolvida. Por que ele não confia no trabalho dele, né? Se nem ele coloca o dinheiro dele, vai colocar dinheiro dos outros, Exatamente. E aí tem mais uma pergunta aqui,
E aí também fica alinhado já com aquilo que o Ramon já apresentou para a gente sobre análise fundamentalista. Eu tenho algum conhecimento bem raso, né, mas me fez relembrar quando eu assisti a aula lá da análise fundamentalista, quando falava o famoso cenário base, cenário pessimista e cenário otimista. Os bons investimentos é aqueles que não sentem muito. Mas no cenário otimista talvez não suba tanto, mas no cenário pessimista e no cenário base também não vai cair tanto, né? Então, é uma relação, como o Ramon falou. E o Ramon Rangel aqui também, ele deixou a pergunta, né? Muitos Ramons hoje. E aí ele apresentou aqui, né, que ele deu uma análise no gráfico que vocês mostraram lá de 98 até agora. E aí ele falou assim, vocês passaram com bastante dificuldade, né? Crise imobiliária de 2008, né? As famosas subprime, Dilma 2020, o famoso 2022. Enfim, é o Brasil, né? É o Brasil. E aí ele falou assim, pareceu rápida e a recuperação de vocês pareceram rápidas e não somente uma recuperação rápida, mas se manteve firme. Então, assim, é legal falar um pouquinho mais, mas, assim, a minha visão a respeito disso foi o seguinte, é a resiliência no trabalho de vocês. Essa é a minha visão, isso transparece na fala de vocês, né? É a famosa resiliência em fazer bons investimentos. Então, é entender o cenário desafiador, que tem de monte, assim como teve no passado, vai ter no futuro. Uma vez entendido, só se adequar àquele cenário e continuar. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, o Ramon falou assim, isso foi, de fato, um dos seus grandes diferenciais em comparação aos outros fundos, essa recuperação rápida, e não somente a recuperação, mas depois a consolidação dessa recuperação. Não, já passou a palavra para mim, você ia falar alguma coisinha. Eu acho que o ponto importante que o Ramon falou aí geralmente os maiores bull markets nascem dos maiores bear markets. Traduzindo. Então, geralmente, as maiores quedas, elas propiciam as maiores altas. Então, isso está acontecendo hoje um pouco no Brasil, aqui que a gente está vendo, né? A Bolsa já está em um período de mais ou menos 2 anos aí lateralizada. A gente vê um pessimismo muito grande no mercado com taxa de juros, atual governo. A gente vê que a quantidade de IPOs na Bolsa está muito baixa, o resgate do fundo de ações está super alto, não somente esse ano, mas como aconteceu também em 2022. Então, a gente vê todos os cenários de um bear market já hoje no preço da Bolsa. E, geralmente, é nesse momento que aparecem as maiores oportunidades. É no ceticismo, não é no otimismo. Então, a gente compara aqui muito com a situação de 2019, que era totalmente ao contrário, né? A gente tinha o governo passado, que tinha ganho a eleição, o mercado achou que o Brasil ia virar a Suíça, e a gente viu que isso acabou não acontecendo. E hoje é o cenário contrário, a gente vê o pessimismo muito alto, o mercado está achando que o Brasil vai virar Venezuela, e certamente também não é o caso. Então, nesses momentos de contrassenso, que você não tem, talvez, um norteamento muito claro, você vê muitas oportunidades na mesa. Então, para quem quer montar uma carteira de médio e longo prazo, sem ficar pensando muito quem que é o governo, etc., a gente está num momento excelente para quem quer pensar nos próximos 5 ou 10 anos, que foi o que aconteceu no passado, né? Quem investiu na crise de 2008 ganhou muito dinheiro, quem investiu na época da Dilma ganhou muito dinheiro, e agora a gente está aí também no momento que a gente vê que, olhando o preço, está muito interessante. E uma coisa interessante, né, que até não o Ramon daqui, mas o Ramon daí comentou, poxa, como vocês voltaram rápido? O nosso fundo, a nossa estratégia é ficar próximo aos 100% alocados em ações. Então, a gente não tenta adivinhar a hora que o mercado vai virar, não, mas agora tá ruim, vamos carregar a caixa? Não. Porque existem N estudos mostrando que se você fica de fora, eu até há pouco tempo publiquei algumas análises assim, se você fica por fora de 1% dos melhores dias, de 2%, de 5%, você praticamente entrega toda a sua rentabilidade de 15 anos, né? Então, a gente não tem como prever o futuro. Então, a gente carrega a nossa carteira sempre próxima ao 100% alocado. Eu acho que isso também que tem esse diferencial de, poxa, quando a coisa volta, ela volta com força, né? Porque você realmente alocou, você fez aquele dever de casa, você buscou empresas boas, você comprou barato e você vai colher isso. Tem que ter
a paciência de saber que a coisa, da mesma forma que oscila para baixo, também oscila para cima. A gente vê muita gente questionando assim alguns fundos, né? O nosso fundo, ele é um fundo long only, então ele fica comprado, a gente não alavanca, não usa derivativos. Não, já estamos no Brasil, já tem bagunça demais acontecendo, para que tomar mais risco, né? Então, a gente carrega a carteira comprada, esperando os melhores momentos. E aí, quando o mercado vira, a gente realmente consegue surfar essa alta. Tá? Então, a gente não fica tentando, não, agora tá ruim, vamos carregar a caixa. Não, vamos ficar comprado, porque esse é o nosso mandato. Eu lembro até, Gustavo, você fez um comentário assim, poxa, de alinhamento de interesse do gestor, né, com o produto. Aqui dentro, aproximadamente 30% do patrimônio do fundo é dinheiro proprietário, é dinheiro da casa. Então, nós não podemos alocar em nenhum outro tipo de renda variável. Então, a gente não pode, não posso comprar ações, não posso, enfim, operar nada disso. Toda a parte de renda variável está dentro do fundo. E acho que isso prova, né, esse alinhamento de interesse, porque 30% do fundo é um bom dinheirinho e a gente realmente pensa, né, poxa, vai tomar esse risco, mas espera aí, é o nosso que tá em jogo também. Então, não tem aquela coisa de vamos sair girando, vamos correr atrás, não. Muito bom, muito bom. Até eu ia até fazer essa pergunta, o Ramon Rangel aqui já deixou, né? Apesar de estar na imagem ali já os distribuidores, né? A forma que consegue acessar. Também é legal, aqui são pessoas que querem investir o seu dinheiro e aqui também são profissionais atuantes, né? Então, vou deixar duas perguntas, tá? A primeira delas fala um pouco sobre estrutura de público, se é público, basicamente, se é para público em geral, se é para qualificado, se é para profissional, aplicação, eu acho que já está aparecendo aí, já ia falar aplicação. Mas eu falo tudo. E já está. E aí a segunda, talvez um pouco mais alinhado para o Ramon da Sete, que aqui eu sei que tem pessoas que querem trabalhar com investimentos mesmo, e eu conheço também um que quer ser analista. Então, assim, talvez um conselho, alguma coisa, compartilhar um pouco dos desafios, o que não pode faltar em um analista de sucesso que entrega resultado, como nós já estamos vendo aqui, com apresentações e números de forma bem direta. Então, essas duas perguntas, né? Um pouco mais sobre público e fundo e aplicação, e também a respeito de trabalhar com investimentos, a parte dos desafios, oportunidades. Bom, vou começar respondendo. O nosso produto é para investidor público em geral, então qualquer pessoa interessada pode aplicar conosco. O investimento mínimo é de R$5.000 e a movimentação mínima é de R$1.000. Então, se a pessoa investiu 5.000 e quer fazer um futuro aporte, aí são a partir de R$1.000. Nossa taxa de administração é 1,8 ao ano e nós cobramos 20% de performance do que exceder o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Tá? Nós estamos em praticamente todas as plataformas e tem também o nosso site, caso... Deixa eu ver, por que não está aparecendo aqui? Só um minutinho. E aqui, para quem tiver interesse, né, quiser conhecer nosso trabalho mais a fundo, nós temos o site, que é o seteinvestimentos.com.br. Aqui estão todos os distribuidores,
Se a pessoa quiser, é só clicar que aparece o distribuidor e ela pode escolher qual ela tem mais afinidade ou já tem conta. E tem nossos contatos também, para o que precisar, nós estamos à disposição. E aí eu passo a palavra para o Ramon para falar um pouquinho da parte de análise. Eu acho que quem quer entrar nesse mercado, eu conheço poucos investidores profissionais que tiveram sucesso nesse setor sem ler muito. Eu acho que você tem que ter uma curiosidade acima da média, né? Você tem que ser um leitor voraz de informação para conseguir, de fato... O nosso mercado, a gente recebe muita informação no dia a dia. Então, você conseguir separar aquilo que realmente é uma informação de qualidade daquilo que é ruído, é um diferencial competitivo. E a gente faz muito isso aqui, né? Ficar o dia inteiro lendo para, de fato, saber qual informação a gente vai trazer aqui como input, né, para nossas empresas. Então, como eu falei no começo, eu conheço pouca gente que não lê muito. Você tem que ter muita curiosidade também, tentar entender sempre os modelos de negócio. É uma coisa que, para esse setor, que você está toda vez tentando entender, acompanhar uma empresa diferente, um setor diferente, é uma coisa que faz muita diferença. Então, a pessoa tem que ter muita curiosidade, independência de pensamento. Então, acho que isso é uma coisa que para trabalhar com gestão é fundamental. E está muito ligado a essa questão da leitura, né? Porque a gente é bombardeado com informação toda hora. E você ficar inerte quando o mercado começa a entrar em euforia ou depressão é uma coisa difícil, né? Não seguir a manada é uma coisa muito contraintuitiva. Então, você tem que ter a tua cabeça no lugar, né? E por isso a questão do estômago. O mercado vai chacoalhar, o mercado vai subir, muitas vezes com uma euforia muito forte, vai cair, né, num momento de depressão enorme. O Benjamin Graham sempre falava isso no livro dele, que o mercado é um sujeito maníaco-depressivo, e você tem que estar pronto para enfrentar o seu mercado quando ele mostrar essas duas caras dele, né? E a gente acha que você ter o estômago do lugar, o emocional ali bem ajustado, faz toda a diferença para você conseguir ter um retorno de longo prazo. Bom demais. Nossa, agora, assim, pelo horário, é praticamente para fechar literalmente com chave de ouro. Eu vou compartilhar uma coisa minha, tá? Honestamente, esse encontro me ajudou a mudar muito a minha visão, porque eu tinha na minha cabeça, criado da minha percepção, que retornos muito acima do mercado eram muito difíceis hoje, dado a velocidade que a informação é compartilhada, né? Antigamente não tinha internet, enfim, né? Falam que o Buffett ia lá nas empresas, entrava no quartinho empoeirado que ninguém queria ter acesso para pegar balanço patrimonial e DRE. Mas vocês são a prova de que essa minha percepção está errada, porque realmente é só olhar o gráfico, a geração tecnológica está aí e vocês continuaram entregando o resultado. Então, só estou compartilhando essa visão minha que era a prova de que era distorcida e aqui agregou muito valor para mim. Muito obrigado, falo por mim aqui. Tenho certeza que pelo pessoal que está aqui agregou muito, tanto para investir propriamente, para acessar o fundo. Você vê que a barreira de entrada é baixíssima. Poxa, a primeira aplicação R$5.000, depois movimentações de R$1.000, assim como também para os clientes, né? Eu vou dar um exemplo meu, mais uma vez. Eu, como planejador financeiro pessoal, às vezes não necessariamente eu preciso exercer todo o trabalho de gestão. Eu gosto muito de deixa com quem está fazendo isso mesmo. E para nós que somos atuantes no mercado, trabalha na parte ali de bancos, corretoras, distribuidoras, enfim, na parte de ofertar para o cliente, é muito interessante ter fundos com essa resiliência, com essa política, com essa cultura de investimento. Aqui o Jair deixou uma pergunta, deixa eu ver. Pergunta: em meio a tantas informações, como saber que é o momento certo para arriscar na empresa e identificar que não é uma informação ruída? Jair, aqui foi exatamente o que o Ramon falou, né? E a Érica também bateu bastante na tecla, né? Não é olhar o último demonstrativo de resultado e, poxa, a empresa está bem ou está mal, né? Eu abro espaço aqui para o Ramon falar mais a respeito disso, se tiver a agregar, sobre saber se a empresa é boa ou não. Na minha percepção, pelo que eu entendi de fato aqui, é olhar a resiliência da própria empresa. Seria isso mesmo, Ramon? Exato, Gustavo. E quando a gente investe numa empresa aqui, a gente sempre tem alguns pilares, né, algumas premissas. E essas premissas não podem ser muitas. Geralmente são 3, 4 ali que a gente acompanha bem de perto para ver se aquilo realmente continua em pé quando o resultado trimestral vier bom ou ruim, né? Então a gente sabe que
comparando com uma árvore, quando você tem, por exemplo, uma ventania, uma tempestade, você pode cair um galho ou outro, perder folha, mas se a raiz estiver intacta, aquela empresa vai continuar dando resultado no futuro. Então, o que a gente procura fazer é isso, é olhar a raiz da árvore para ver se aquilo lá continua ainda saudável e bom estado, para a empresa continuar apresentando um resultado futuro. Então, não é um trimestre ou dois ali com um resultado mais, talvez pior, que vai fazer com que essa estrutura aí que foi crescendo ao longo de vários anos vá à ruína. Então, é sempre fazendo o check constante nas premissas e nos pilares de investimento. E acho que assim, é ser também muito fiel à filosofia, né? Hoje a gente tem esse excesso de informação. Então, às vezes, você não fazer nada é muito mais difícil do que você fazer, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, a gente fica em média 3 anos com papel. Por exemplo, ano passado a gente colocou só 2 empresas na carteira. Aí o pessoal falou assim, poxa, mas o que vocês fazem o resto do ano, né? Colocaram só 2 empresas, tá todo mundo na praia, curtindo, todo mundo moreno, tomando um sol. Não, gente, não é bem assim. Esse excesso de informação, a gente tem que ter um filtro muito grande para saber, ok, o que é fato, o que é boato, o que é tese secular de verdade ou tese secular que dura 2 anos, 1 ano. Então, é isso que o Ramon falou, é olhar muito a estrutura da empresa e tirar esses ruídos. Tem ruído de eleição, tem ruído disso, daquilo. Poxa, vamos ver. O que o Berlim te fala, que você tem que ter uma historinha. Você pensa, a empresa vai para a direita e vai fazer X, Y e Z. Se ao longo do tempo ela não fez nada disso, fez A, B e C, a tua tese estava errada, você sai dela. Então você tem que ser muito honesto com você mesmo na hora que você vai errar também, né? Porque é muito fácil se enganar. Então você tem que ter ali num papel as premissas e ver se aquilo aconteceu. Se não aconteceu, você não vai sair do case, o fundamento estava errado. E claro, isso eventualmente vai acontecer aqui, né? O importante é quando você vai perder dinheiro nisso. Então, historicamente, a gente gosta de case que, se der tudo errado, a gente não perde nada. Ou muito pouco. Ou muito pouco. Uhum. Não dá, infelizmente, a gente não consegue acertar todas, mas, assim, pelo menos a história tem mostrado que a gente conseguiu acertar mais do que erramos. Então, é isso, filtrar o que realmente serve de informação, o que é realmente ruído, e experiência conta muito nisso, né? Então, assim, ter 15 anos como fundo aqui no Brasil, haja estômago, haja disciplina, haja trabalho duro, porque não é fácil, mas dá resultado. Como você já entregou, né, o Sérgio que está aqui na reunião, com certeza é o exemplo de resiliência, né? Até é um estômago e uma frieza fora de precedente, porque esses 15 anos, né? Eu acho que ali 2008 foi quando saiu de clube para um FIA, né? Nós até tivemos essa conversa, que bem quando, assim, começou janeiro, acho que 8 de janeiro, se não estiver enganado ali, alguma coisa assim. Aí, assim, poxa, chegou, eu acho que agosto, alguma coisa assim, né? Veio a subprime, aí só vem aquela tipo, é estômago para suportar aquilo lá, né? Mas, assim, quero mais uma vez agradecer muito, né, em respeito aqui ao horário das 19h59. Foi realmente um aprendizado muito grande. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a Érica, o Ramon, por ter aceitado ter participado aqui com a gente. Acredito que as dúvidas foram sanadas. Eu vou fazer aqui um compromisso com vocês, o pessoal que está aqui assistindo com a gente. A Erika, ela está lá no grupo, tá? Lá na comunidade Café. Ao concluir esse nosso encontro, mandem uma mensagem lá de agradecimento para ela, tá? Eu tenho certeza que ela vai gostar bastante. Então, acabando aqui, pessoal, pega o celular rapidinho ali. Eu tenho certeza que não vai levar mais de 1 minuto. Agora, se quiser escrever um textão e levar mais de 1 minuto, também não tem problema não, tá? Mas deixem lá um feedback. E a gente super agradece, assim, a casa está aberta, o que vocês tiverem de dúvida, quero conhecer um pouquinho melhor, quero saber um pouco mais das teses, que nomes vocês têm na carteira, a gente gosta bastante desse bate-papo, tá? Então, estamos aqui abertos, precisando, querendo vir nos conhecer também, estamos à disposição. E uma coisa que o Ramon falou, não se esqueçam de estudar bastante. Tem livros muito bacanas, então, que você procurar, de Warren Buffett, de Benjamin Graham,
Uma outra linha muito interessante é a linha de psicologia, né? Então, você fugir daquilo que é só o óbvio, né? Saber que o mercado é formado por pessoas e o mercado não é muito racional, como muitos dizem. Então, é isso. A gente deixa as portas abertas. Sempre que precisar, estamos aí. Não, bacana demais, tá vendo, né, pessoal? Ó, as portas estão abertas, então aproveita lá no feedback lá e diz lá, não, eu quero mais, tal. Ó, já tá, aproveitem a oportunidade. Érica, Ramon, muito obrigado pelo tempo dedicado, foi mais uma vez um prazer ter vocês aqui. Aos todos que entraram, saíram, entraram de novo, e a quem vai assistir esse conteúdo gravado também, mais uma vez, obrigado aos que estão presentes neste momento, pela participação, pela interação. Muito bom ver o Anderson de volta aqui, já fazia um tempo que eu não vi você. Então, pessoal, no mais, uma boa noite para todo mundo, bom descanso, bom estudo, boa leitura. Se for seguir agora já o conselho do Ramon, nós nos vemos aí no nosso próximo encontro, beleza? Um grande abraço, pessoal. Tchau, gente. Prazer. Obrigada. Valeu.